Boa tarde. Estamos começando mais um Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida nas cidades. Uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a OLTV. Este programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, a partir das 14 horas. Hoje tivemos novamente um pequeno problema de trânsito e vamos começar com um pouco de atraso. Hoje vamos falar de arquitetura paramétrica, modelagem e impressão em 3 dimensões. Este foi o tema de um seminário, que a ASBEA promoveu recentemente. Nós perguntamos, o que é isto? O que muda nos processos arquitetônicos e urbanísticos? E quais as vantagens para os usuários desse serviço? Para falar sobre esse assunto, eu convidei o arquiteto Franklin Lee, que é da SubDV e que foi um dos palestrantes do seminário da ASBEA. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Josemar. Obrigado por ter você aqui. Antes de começarmos esta conversa, eu vou dar uma nota triste. Morreu, anteontem, o arquiteto Davi Libeskind. Ele é autor do projeto do Conjunto Nacional da Avenida Paulista, um conjunto multifacional, multiuso, considerado de vanguarda até hoje, e que é um modelo que o novo Plano Diretor de São Paulo pretende incentivar. Franklin, vou colocar para você primeiro as 3 perguntas, depois essa é uma conversa que merece mais cenas do que tudo, não é isso? Mais imagens. Então, a primeira pergunta que eu já fiz, né, na apresentação é o seguinte: o que é arquitetura paramétrica? Sim, então, a computação paramétrica é uma forma de trabalhar dentro do projeto arquitetônico, onde você trabalha com parâmetros. Então, é uma forma de você trabalhar, gerar formas através de parâmetros, e com isso você tem uma informação, e essa informação ela é possível depois ser usada para a fabricação digital. E a importância hoje, quer dizer, se tudo está ligado ao uso da tecnologia digital, né, da informática, no trabalho do arquiteto e do urbanista. Sim, são ferramentas que permitem que o designer possa trabalhar com mais acessibilidade. O que quer dizer isso? Então, a gente usa ferramentas de simulação ambiental. Antigamente, eu também como professor, como acadêmico, a gente vê que essas ferramentas, elas facilitam com que os alunos possam aproximar tanto a ideia da desenho ambiental ao projeto. Então, como é que você alia um projeto arquitetônico com questões de desempenho ambiental? São através dessas ferramentas digitais que fazem com que há uma conexão dessas informações, e ela não é preciso que tenha um conhecimento de um engenheiro ambiental no primeiro momento, né, de um especialista. O que faz com que geometria e desenho ambiental sejam casados, e com isso a geometria é uma geometria responsável, porque ela já tem uma informação sobre conforto ambiental inerente do projeto. Agora, isso permite simulações para qualquer digamos, pedaço do projeto arquitetônico, é isso? Facilita, você pode simular toda a obra? Sim, né? Então nós fazemos o desenho arquitetônico, fazemos a simulação e simultaneamente, então uma questão, então eu vou falando de palavras dessa computação paramétrica para no final dessa entrevista nós sabemos o que é uma computação paramétrica. Então, simulação ambiental é parametria, a relação de feedback, de uma resposta imediata, também faz parte dessa computação, onde você desenha um projeto e ao mesmo tempo você tem essa relação de uma resposta. E essas respostas geralmente elas são providas de opções. Então a computação paramétrica permite que você gere opções e você como designer você escolhe a opção mais adequada ao projeto. Tá certo. E a impressão em 3D, para a gente seguir aqui agora, é que você consegue imprimir os parâmetros numa impressora em 3D e faz uma simulação perfeita do que será o objeto, do que será a casa, do que será... Sim, então a fabricação digital ela tem
vamos dizer, de 3 instrumentos. O COTIA Laser, a CNC, que é Computer Numeric Control, CNC, e a fabricação da impressão 3D, 3D Print, que hoje se fala muito na revolução digital, né? Então vamos começar pela 3D Print, que é uma impressora com custo muito baixo, mas que você consegue imprimir o seu projeto, a sua opção, imediatamente, e com essa impressão você consegue levar ao cliente. Então, se hoje eu tivesse uma reunião com o meu cliente, não só teria o meu desenho, mas também teria 5 opções. Então, eu sempre dou o exemplo, se eu estiver fazendo uma escova de dente, né? Então, em vez de mostrar uma escova de dente, eu estaria trazendo à reunião, vamos dizer, 5 escovas de dentes, todas elas diferentes. Eu teria o meu desenho e teria também a escova de dente para que o cliente pudesse usar. E com isso, maior acerto na escolha. Então, a gente pensando nisso para o profissional de arquitetura e urbanismo é um grande avanço, porque permite ele melhorar o seu próprio trabalho, sentir os defeitos, né, e adaptá-lo a certas circunstâncias. E para o, digamos, usuário que contrata esse serviço, me parece um pouco claro, mas gostaria que você explicasse. Quem encomenda um serviço de um arquiteto, qual a vantagem de se trabalhar com esse tipo de... Sim, então, nessa ideia da computação paramétrica e na fabricação digital, tem-se a questão do protótipo, né? Então, o protótipo é uma forma do cliente poder sentir que o projeto que ele pediu está mais próximo do desejado. Então, também é uma prática não muito comum no Brasil, do cliente estar pagando pelo protótipo, mas nós temos clientes que acreditam no protótipo. O que é o protótipo? Então, eu estaria trazendo o protótipo, tem um custo, né? Mas é um custo que ele é relevante porque ele minimiza um problema lá na frente, né? Então, esse seria, vamos dizer, o porquê de um cliente pedir para ser feito um protótipo. E essa rapidez. Antigamente, para fazer um protótipo, levaria-se 1 mês, 2 meses para fazer isso. Com uma impressão 3D, em uma noite, 2 dias, vamos dizer, dependendo da complexidade do modelo, eu teria esse modelo no escritório, então eu não estaria mais outsourcing, não estaria mais enviando esse arquivo para fora, mas eu mesmo, dentro do escritório, estaria fabricando esse modelo e com isso eu teria ele pronto para uma reunião. Certo, Franklin. Vamos então, a gente falou que essa conversa, eu vi a sua palestra lá no seminário das BEA, ela fica bem mais interessante com imagem. Então a gente vai mostrar algumas imagens e o Franklin, enquanto essas imagens correm, ele vai dando umas explicações sobre o que é e alguma coisa mais para as pessoas entenderem. Vamos lá? Sim. Aí, Franklin. Tá, então, são questões aqui da parametria. Então, você trabalha com genealogia, que é uma família de componentes, é o que você vê em cima. E embaixo, uma simulação ambiental da água nesses componentes. Aqui é um caso de um brise, né? Então, a ideia da parametria também é a ideia de família, né? Em que você tem uma coerência entre os componentes e eles estão todos interligados. Aqui uma visualização do que é uma impressão digital. Tá? Isso aqui é uma representação de um sistema estrutural de fachada e é feita a impressão e ao mesmo tempo a simulação ambiental de incidência solar dentro do espaço. Tá? E o uso da 3D Print como uma visualização desse processo. Aqui uma simulação ambiental da fachada, né? Então são testes com essas ferramentas para mostrar, não são renderizações, mas são imagens de desempenho ambiental e como controlar a entrada de luz dentro do espaço. Aqui, novamente, são testes de componentes de fachada, né? Aqui um projeto que nós estamos realizando em São Paulo, onde a geometria da fachada está relacionada diretamente com a carta solar do local. Então, cada componente aqui está relacionado com a carta solar e com isso você tem um desempenho da fachada com uma resolução bem mais definida que se você não tivesse essa geometria ligada à carta, né?
Aqui você vê, são trabalhos, o que a gente está mostrando aqui são trabalhos de alunos e também de escritório, né? Onde na pesquisa há sempre uma vontade de um lado especulativo, para que a gente possa testar essas ferramentas e ver os resultados relevantes, né? E essa pesquisa também é aplicada à prática do escritório. Esse aí seria... não. Ao mesmo tempo que a gente trabalha tecnicamente, então a gente fala em geometria, desempenho, fabricação digital, o nosso interesse, como na cultura da arquitetura, é no ornamento. É o que o espaço produz para a experiência humana, né? Nesse caso, são testes de água dentro de um componente e o fator de como a coreografia desses fluxos, que é uma ligação. Aqui a gente vê uma imagem da CNC, tá? E é um corte da peça, tá? Então a CNC é basicamente é uma mesa de corte, onde ela tem uma fresa e ela é programada a priori para se fazer o corte, né? E aí você tem essa habilidade de escolher o tipo de corte, a economia, a organização dos arquivos para que a gente consiga um sistema coerente na produção do corte. Nesse caso é uma peça para o mobiliário de um hotel em São Paulo. Em São Paulo, tá. Aqui é um diagrama, então esse hotel em São Paulo, localizado na Rua Vergueiro. O que a gente vê nesse diagrama, sigam as cores, né? Então um cliente nos chamou para que nós pegássemos um mobiliário existente, que já tinha 10 anos, e ao invés de jogar esse mobiliário, nós transformamos ele em um novo mobiliário, né? Então, no Você aproveitou o mobiliário? Aproveitamos o mobiliário, onde o cliente, então, ele já tinha uma matéria-prima e ele só custeou a mão de obra, né? Isso foi possível devido a essa lógica da fabricação digital, né? Então, esse aí antes. Esse é o depois. Ah, o né? depois. Você já vê, então, o mobiliário cortado, né? E aquelas frestas, elas são produzidas pela fresa da CNC, dando, então, um feature para o mobiliário que antigamente era genérico. Nesse caso, houve um ganho de espaço, é isso? Sim, nós também percebemos que os armários, eles ocupavam muito espaço, né, na escala micro. Então, nós geramos um triplex, onde o mobiliário encolheu, né, e com isso a gente conseguimos colocar uma cama a mais, né. Aqui também um pouco o uso dessa tecnologia na fabricação do template, né, para ser construído uma parede de bloco de concreto, né. Então, o template que vocês veem, aquela estante e as placas de cartolina, elas são todas cortadas por uma corte a laser, né, a priori programada, para que o nosso pedreiro possa seguir o guia, né? Certo, e aí determina também o número de tijolos e tudo. Sim. Também, né? Sim. Então, a gente sempre tem uma outra palavra que nós gostamos de utilizar, é o high and low tech. High seria o conhecimento da computação paramétrica e o low tech seria a utilização de uma mão de obra não especializada na fabricação desses elementos, né, na colocação desses elementos na obra. Certo. Né? Mostrando um pouco também a versatilidade da computação paramétrica, que ela trabalha tanto na escala do mobiliário, como nessa imagem na escala urbana. Né? Aqui são trabalhos especulativos para a região portuária do Rio de Janeiro, a interligação da cidade do Samba, que hoje ela é toda fechada para um único programa monolítico, e aqui a intenção é que ela poderia se abrir à cidade e com isso ao porto. Esses foram estudos? São estudos dos alunos da Escola de Londres, da Architects Association. Ah, sim. Tá? Aqui você vê muito essa ideia das opções, né, e da relação entre geometria e a fabricação do concreto, que é um concreto spray concrete on-site. Aqui um trabalho, a sequência de 3 ou 4 imagens. O que é importante, a segunda imagem, esse já é o resultado de um componente da fachada. A próxima imagem, ela mostra a relação entre cada ponto
que são as aberturas de uma fachada. Então aqui é um estudo para o prédio do Detran, aqui no Ibirapuera, onde a fachada ela é toda estudada para que havia uma relação direta com o meio ambiente. Então a gente vê aqui a inteligência da fachada, ela está interligada à carta solar, então são pontos no matrix e esses pontos determinam a abertura na fachada. Isso permite que tipo de ganho? Iluminação, ventilação? Geralmente a gente está pensando em energia passiva. Ah, tá. Então, nesse caso é um museu, então a ideia é ter a luz artificial, a luz natural, mas não direta, né? Porque a luz direta ela pode prejudicar a obra e traz calor. Então, a ideia aqui é uma abertura com uma direção onde a luz solar não entraria diretamente. E aqui você vê então uma ideia de opções, né, que a gente tem falado na computação, são 4 opções e simultaneamente a gente trabalha com a abertura e o perfil do corte da fachada. Ah, tá. Aqui de novo, né? Então, diferente de outras ferramentas de CAD, essa ferramenta ela permite que você trabalhe tridimensionalmente no objeto. Né? Então ela já vem mais de uma tradição do desenho industrial, né? Essas ferramentas, porque tudo é concebido como se fosse 3D. Aqui uma visualização através da impressão 3D. Esse é um projeto sendo realizado em São Paulo, onde a fachada são mais ou menos 300 componentes triangulares. Tá? Por que eles são triangulares? Aqui também tem uma mão do designer, então não é só a computação nos guiando. Nós sabíamos que a gente tinha que escolher um componente plano e não curvo, devido ao custo do corte. São 200 a 300 peças. Elas são um grupo de família, então a gente tem o A, B, C, D, E, F, G. O A deve ter 30 elementos, o B 50, né? E ela está ligada a essa geometria com a carta solar da região do Morumbi. Esse projeto é aonde? É na região do Morumbi. E ele já está em execução? Sim. Já está em execução? Sim. Então a estrutura do pré-moldado terminou e agora a gente está fazendo os protótipos para essa pele. E nesse trabalho você testa também os materiais para o pré-moldado? Há um teste ou não? Sim, o pré-moldado, no fundo, ele é um a priori, então é um dado. Né? O que a gente quis trabalhar aqui como pesquisa era mais na fachada. Né, porque é um galpão comercial, né? Então também é uma atitude nossa como escritório. Parte do nossa pesquisa acadêmica, o que é possível ser levado a um projeto. Né? Isso ainda é desse projeto do Morumbi? Sim, aqui você vê então uma simulação interna dele, né, do conforto ambiental. Então esse é o interesse nosso da computação, né? Então, quando há uma discussão com o cliente, muitas vezes é ligado à eficiência, né? E a nossa ligação com a engenharia, porque são ferramentas que os engenheiros estão habituados a utilizar, né? Então, não há o que a gente sempre fala, uma conexão mais fluida entre as diferentes disciplinas, né? Eu consigo conversar com o engenheiro estrutural, com o engenheiro ambiental, e eu mesmo fazer as correções no meu arquivo. Então, assim, eu não dependo mais do expertise do conforto ambiental. Eu mesmo posso corrigir... Fazer as correções. Sim, através de uma consultoria. Né? Aqui é interessante, então, a sequência de 5, 6 imagens, onde a gente trabalha com esse software, que é o Grasshopper. Então, essa é a forma nossa de trabalhar no escritório. Nós programamos as relações, fazemos uma malha, que é o grid, e essa malha que tem todos os pontos nessa malha, ela é relacionada com a carta solar. Então, passo a passo, essa geometria ela está formada em relação aos raios solares, e qualquer modificação nós mudamos nesse quadro do lado direito, que é a nossa interface. Certo, esse é um projeto específico, um estudo para um projeto específico? Sim, vamos dizer, é a forma como a gente trabalha no escritório, e nesse caso é para essa fachada desse edifício no Morumbi. No Morumbi, certo. Tá, então, para as pessoas que não estão acostumadas com essa interface, tá, essa é a computação paramétrica,
Também ressaltar que é diferente das outras ferramentas como o Revit, né? Esse aqui é uma ferramenta de gerar formas e não tanto de administração. Certo. Tá? E você tem condições de medir os efeitos? Sim. Sim. Sim, então essa sequência aqui, a gente fala em inglês Fitness Test, que é com o Galápagos, que é um plugin dentro do Grasshopper, onde nós testamos a fachada para os 365 dias, né, do ano. Então, o nosso interesse é que a geometria seja uma geometria que consiga produzir um efeito ambiental correto para o ano inteiro. E isso seria impossível de fazer manualmente. Então, a computação ela nos permite, através de um teste de algoritmo, um resultado de a seleção de uma fachada mais eficiente. Certo, você mostrou aí muito, falou muito sobre a questão solar. Certo. Há outros testes, por exemplo, de ventilação? Sim, tá? Então também, dependendo da abertura que você deixa, você relaciona tanto o solar como os ventos predominantes na fachada, né? Essa é uma imagem de uma CNC no corte plasma, né? Então, isso aqui são já os arquivos gerados para o corte dos componentes triangulares. O importante aqui também, os arquivos são preparados pelos arquitetos e não pela empresa de corte. É uma noção totalmente nova, onde nós somos responsáveis pelo arquivo de corte. Então, também nos dá um poder a mais. Essa é a diferença. Não há uma outra equipe que vai pegar o meu desenho, o nosso desenho do escritório e refazer. Esse, por exemplo, Esse aqui é um protótipo de um dos componentes da fachada triangular. Daquela fachada? Através do corte plasma. Também, dentro do escritório, a gente presta serviço para outros escritórios na fachada. Então, nesse caso aqui, nosso serviço era para fazer uma pele responsável, né? De novo, através de toda a computação. Essa é a inteligência, esse é o DNA, que é a geometria, que é um componente ligado à carta. E aqui é o resultado global do edifício. Esse edifício era um concurso para o Fundão, lá no Rio de Janeiro. Lá na Universidade do Rio de Janeiro. Sim. Tá. Acho que a sequência de trabalhos mostra um pouco. Nós também somos professores da Architect Association e a gente promove cursos, oficinas no Brasil, uma no Rio e uma em São Paulo. Nesse caso, nós trabalhamos dentro da região portuária, né, onde existiam os barracões do Carnaval. Hoje certo. Não existem mais, né? Tá sendo tudo demolido. Demolido, né? Então, a nossa materialização dos nossos produtos é uma forma também de mostrar que existe ou existia já uma cultura de produção da arquitetura. Certo. Franklin, sim. Enquanto a gente mostra mais algumas coisas, agora vamos à questão mais objetiva. Esta arquitetura paramétrica, esse tipo de coisa, ele está bem disseminado no Brasil já, quer dizer, está chegando. E como é que as escolas de arquitetura, de um modo geral, estão tratando desse tema? Os cursos sobre isso já são dados? Você que faz o trabalho de arquiteto e ao mesmo tempo tem um trabalho acadêmico, como é que isso está acontecendo? Sim, está acontecendo cada vez mais no Brasil. Diferente dos 5 anos atrás, né, onde ao dar uma palestra sobre esse tema, as pessoas sabiam, mas ficavam meio reticentes. Hoje não. Hoje eu tenho um público que abraça, que tem um interesse enorme, e tanto que as faculdades elas já têm um laboratório com algumas ferramentas, né, geralmente eles iniciam com um corte a laser, uma CNC e uma 3D Print. Né? Esse seria um laboratório da fabricação digital. Ela não acontece no mesmo ritmo que os Estados Unidos e a Europa, mas está acontecendo. As ferramentas, então, esses softwares também estão sendo lecionados por professores das faculdades. O que falta aqui é um pouco a massa crítica, precisa ter muito mais.
Então, uma faculdade ela precisaria ter mais professores, mais arquitetos com esse conhecimento, para que houvesse uma competição saudável dentro da escola, para que os produtos dá para imaginar, os primeiros produtos eles são muito primitivos, né? Precisa ter uma competição entre os professores para que o que for primitivo seja eliminado. E né? para vir uma coisa de melhor qualidade. É uma forma de desenvolver. Né? E o que eu sempre digo, e sempre me pergunto no final das palestras, os alunos, mas a minha faculdade não tem essa ferramenta. E a gente sempre fala para os alunos, olha, nessa era da tecnologia, no fundo a responsabilidade não cai só sobre a universidade, mas você também tem a responsabilidade própria de adquirir essas ferramentas, porque por causa do custo baixo que elas estão hoje, né? Então ela inverte um pouco essa relação entre estudante e universidade. Ela põe um pouco mais de responsabilidade também ao aluno para que essa arquitetura seja desenvolvida. Agora, Frank, na outra ponta, digamos, o cliente do arquiteto, o cliente do escritório, ele já está, digamos assim, quando procura alguém para fazer um projeto para ele já está cobrando esse tipo de serviço antes? Ele já, digamos, já há uma exigência, digamos, no meu caso, vou contratar um edifício, já há muita gente que diz, olha, eu quero ver esse projeto antes, numa arquitetura paramétrica, já existe isso aqui ou não? Depende do escritório, mas vou ser mais específico. Então, semana passada, um gerente de um escritório de porte grande de São Paulo, por ele ser um engenheiro diplomado em engenharia mecânica, então nós mostramos para ele o que nós estamos falando hoje. Lógico que ele clicou diretamente, ele não sabia que isso aqui era possível na arquitetura, mas ele conhecia todas essas ferramentas dentro da dimensão da engenharia mecânica, né? Então, falou, isso aqui, lógico, tem uma lógica total, né, de usar essas ferramentas para o projeto de edifícios, né? Então, eu acho que é mais o nosso trabalho de mostrar, né, o porquê dessas ferramentas e, com isso, ela ser introduzida nos projetos. Nós chegamos ao fim de mais um Sintonia Urbana, seu programa de qualidade de vida na internet, na All TV, uma parceria da Asbeia com a All TV. Eu queria agradecer muito a presença do Frank Lili, acho que foi muito bom, inclusive coisas extremamente interessantes, até para um leigo como eu. E nós voltaremos somente no dia 28, sexta-feira, dia 18, só voltaremos no dia 25, porque sexta-feira, dia 18, é feriado da Semana Santa e não teremos programa. Boa tarde, muito obrigado. Então, daqui até 2 semanas, sempre às 14 horas.